Eu me lembro, né, recentemente eu gosto muito da Espanha, eu estou sempre na Espanha, porque é muito perto, né? Então, eu tive uma oportunidade no ano passado, né, em 2025, de ir a Madrid, de ir a Sevilha, a Salamanca, né? São cidades que eu fiquei apaixonado, né? E naturalmente aqui também no norte, na Galícia, né? Também Vigo, Santiago de Compostela, Corunha, tem várias cidades muito legais aqui. E, curiosamente, o combustível na Espanha é mais barato do que em Portugal. Então, na ocasião, eu pago normalmente aqui em torno de 1,60, né? No, 1 euro, né? 1,60 € na gasolina aqui em Portugal, e lá em 1,40, né? Então dá uma pena do caramba você ter que abastecer em Portugal, tendo ali do lado 20 cêntimos, né? Que se chama, né? Os centavos daqui, é mais baixo ali o combustível. Então, quando o pessoal vai para a Espanha, o pessoal aproveita para encher o tanque, né? Porque é mais barato. Outros tipos de impostos também na Espanha são mais baratos. Algumas pessoas falam que carros são mais baratos na Espanha do que em Portugal. Então, tem vários benefícios, várias vantagens, várias questões interessantes em relação a isso. Perfeito? Bom, então, um bate-bola aqui bem rápido para você pegar o contexto dos três países. Então, Portugal ele tem um salário mínimo, né, ali que está avançando, né, mas é relativamente baixo ainda, e ele passa por aumentos graduais. A Itália não tem salário mínimo e ela depende dos contratos coletivos, ok? Então depende da categoria profissional. A Espanha ela tem um salário mínimo um pouco mais alto e tem uma proteção política, vamos dizer assim, para que esse salário seja respeitado, ok? Em relação a poder de compra, que essa é sempre uma dúvida muito comum, a Espanha talvez seja, dos três, o melhor talvez país para se viver, tá? Porque ela equilibra melhor a questão do salário com o custo de vida. Você ganha mais e você tem um custo de vida bom, entendeu? Mais equilibrado. No caso de Portugal, o salário ele vem crescendo, só que o peso relativo à habitação, o gasto com habitação é muito grande. Ele corrói boa parte dos ganhos, né? Em relação à Espanha, por exemplo. E na Itália, a gente vive, como eu acabei de falar para vocês, grandes desigualdades, considerando aí alguns setores profissionais e também as regiões norte e sul, né? O norte é muito mais próspero, muito mais pujante, e o sul acaba tendo condições de trabalho um pouco mais prejudicadas. Perfeito? Então, fique sempre atento a esse detalhe. Não é, para você ter uma boa qualidade de vida, não basta você ter um salário alto. Não basta somente. Você precisa analisar o outro contexto, que é o quanto você vai gastar desse salário. Se eu citasse para você aqui alguns outros países, por exemplo, a França, eu poderia citar para você a Irlanda, que sofre muito com a habitação também, ganha-se às vezes muito mais nesses países, porém, Suíça nem se fala, porém, você vai ter um custo de vida muito mais alto. Então, para viver nesses países, se gasta mais. Então, esse é o alerta, esse é o cuidado que eu quero trazer para você aqui. Não olhe somente para o salário, olhe também para o custo. E aí, se eu fizesse uma comparação rápida aqui, considerando São Paulo, considerando Rio de Janeiro, né, as grandes capitais, talvez Belo Horizonte, as grandes capitais brasileiras, se você olhar direitinho, você vai ver também que, de acordo com o salário mínimo, vamos dizer assim, brasileiro, né, dificilmente você vai conseguir alugar, né, ou ter uma vida com uma qualidade grande, considerando o salário mínimo brasileiro morando numa grande capital. Por essa razão, normalmente as pessoas vivem um pouco mais afastadas dos centros, né? O grande drama que nós temos no Brasil é que nós temos um trânsito caótico, né, nas grandes capitais, infelizmente. Já na Europa, por mais que você tenha algumas cidades que tenha problemas sim de trânsito, tá? Não tem comparação. Não tem comparação. Eu, por exemplo, brinco, né? Falo que eu vivo a 10 minutos de tudo, né? Eu vivo hoje em Braga, eu vivo a 10 minutos de tudo. Eu estou a 10 minutos da escola dos meus filhos, eu talvez estou a 5 minutos de um principal shopping aqui da região, eu estou a 5 minutos do centro da cidade, eu estou a 5 minutos de um hospital, né? Daqui de Portugal, daqui de Braga, um hospital importante. Eu estou a 40 minutos do Porto, por exemplo, eu estou a 3 horas e meia
de Lisboa, eu estou a 1 hora de Vigo, na Espanha, né, a 50 minutos, 40 minutos de Tui, que é a fronteira, uma das fronteiras, né, de Portugal com a Espanha, mais ao norte aqui. Eu estou a 5 horas de Madrid, 6 horas talvez, 6 horas e meia de Sevilha, ou seja, eu estou a 6 horas do Algarve, né, do sul, do extremo sul de Portugal, mais ou menos, 6 horas e meia. Ou seja, eu estou te dando uma referência, né? E você deve ter pensado aí, poxa, caramba, eu moro, por exemplo, em São Paulo, como eu já morei em São Paulo, e eu estou a 1 hora do meu trabalho e são 10 quilômetros de distância. Ou seja, aqui eu vou percorrer muito mais quilômetros em menos tempo, porque não tem trânsito. Então, eu consigo fazer grandes... Um exemplo, uma curiosidade. Eu moro a 11, 12 horas de Paris, de carro. É loucura pensar um negócio desse, né? Deixa eu tentar pensar aqui. Eu moro a, acho que 8 horas de Barcelona, né? A 7 horas de Valência. É louco, né? Pensar uma coisa dessa. Que se a gente for considerar o Brasil, a gente gasta, às vezes, 2 horas para ir e para voltar dentro da mesma cidade, né? Por conta de toda uma questão de trânsito, né? Também de volume, quantidade de carros, né? Falta de estrutura, de infraestrutura para poder receber toda essa quantidade de pessoas. Então, quem vive na Europa vai sobrar mais tempo na sua vida, né? Isso foi uma das coisas que eu percebi. Curiosamente, eu estou gravando essa live aqui no dia 6 de janeiro, e essa live, ela confirma aqui, né? Completa 3 anos que eu cheguei aqui em Portugal, né? Então, até uma live comemorativa aqui. Então, observe esses detalhes. Analise com cuidado, analise de forma ampla. Não se precipite. Não ouça apenas uma opinião, ouça várias opiniões e tome a melhor escolha. Eu quero dizer, vale muito a pena. Vale a pena você se organizar, vale a pena sim você se planejar para poder ter essa experiência internacional. Eu me alegro muito por essa oportunidade. Então, eu incentivo, e lógico, faça tudo corretamente, faça tudo com toda a documentação adequada, conte com a nossa assessoria, conte com o nosso suporte para isso, para que você possa fazer a melhor imigração possível, entrar pela porta da frente, de cabeça erguida, e conseguir realizar todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos, porque, sem dúvida, esse é o grande... É isso que vai fazer toda a diferença na sua experiência de imigração. Perfeito? Então, fique atento, continue nos seguindo nas redes sociais. Não se esquece de deixar teu comentário aqui nessa live. Não se esquece também de nos seguir nas nossas redes sociais, Aliança Global Group. Se inscreve no nosso canal aqui também no YouTube. E até a próxima. Tchau, pessoal.